sei que vocês nem todos se conhecem, né? Então, achava bacana botar uma brevezinha apresentação aí, 2, 3 linhas sobre você no chat, para que os outros te conheçam e saibam. Porque o nome está aqui, né? Então o nome é fácil. Mas o resto, então, quem quiser se apresentar no chat, pode ficar à vontade e compartilhar a tela. A gente tem aqui na sala 2 pessoas que acabaram de passar pelo exame. E eu queria ver com vocês, Raquel e Beatriz, se vocês não queriam começar falando. Eu vou até fechar parar de compartilhar, que não precisa compartilhar a tela para vocês falarem. Se vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, como é que foi. Raquel fez no site, né? E Beatriz foi na certificadora, não foi isso? Então, quem quer começar? Conta um pouquinho da sua experiência. Quer começar, Beatriz? Vai lá. Posso. Então, eu fiz no centro, porque acho que tem no país inteiro, acho que dependendo do local, você tem locais que podem fazer, tem em São Paulo, aqui no Rio tem 3 locais. E para mim foi tranquilo, porque você entra na sala, liga o computador para você, você faz ali tem uma câmera que vai te acompanhando. Quando você faz nos centros, eles te dão tipo um plástico, né, que você consegue escrever com aquelas canetas de quadro, né, que você pode usar durante o teste, no final eles pegam. E para mim o grande desafio é a questão do tempo, né, que a gente tem um tempo bem curto, né, e você tem olhar o português, e aí qualquer dúvida, isso eu fiz, né? Eu olhava o português, quando eu tinha algum entendimento que eu falei, isso aqui não está muito claro para mim, eu voltava para dar uma lida no inglês para ver se eu tinha esse entendimento. No início eu fiquei um pouco eu estava preocupada com o tempo, mas aí me desliguei, fiquei lendo demais, e quando eu me dei conta, eu falei assim, se eu ficar nesse ritmo que eu estou, eu não vou conseguir terminar no tempo. Então, administrar o tempo na prova é uma questão importante, né, para ter essa visibilidade do tempo, porque ele corre, porque a gente agora faz em 210 minutos, né, porque tem meia hora a mais em português e você ganhou meia hora a mais para você ter isso. Lê em português e responde em inglês, né, a gente lê em português e bota a resposta em inglês. E aí, aí tem 210 minutos, só que dentro desses 210 minutos, você tem os 5 minutos de intervalo, estão aí dentro, e os 3 primeiros minutos de instrução também. Então, a gente tem menos 10 minutos, vamos dizer, né? Nesse sentido também. E tem, assim, percepção da prova, né? Que eu acho que a Eliana, quando falar um pouquinho das perguntas e tudo, eu posso até comentar do que observar mais nesse sentido. Eu queria falar mais de como foi a experiência no presencial, né? Lá. Obrigada, Beatriz. Raquel? Eu até fiz uma apresentaçãozinha aqui para a gente, não sei se está liberado para eu compartilhar. Eu acho que aí, tá? Então, deixa eu já colocar aqui Eu fiz um resuminho, assim, mais ou menos, do que, assim, para auxiliar. Não sei quem que vai tentar o PCC, mas eu fiz mais ou menos um resumo desde o início do que acontece. Então, a gente tem um pedido ali analisado pela ICF e eles mandam um e-mail quando a gente está nessa etapa final já para fazer o CQA. Então, vem lá um e-mail. Então, gente, uma dica, fiquem atentos aos e-mails. Ou olhem lá ou acompanhem ali no site da ICF, né? Quem é associado. E aí, como a Beatriz falou, a gente tem 2 opções de fazer o teste, ou você vai num centro de teste local. Quando eu estava me inscrevendo para marcar a data do teste, Curitiba não tinha local de teste. Então, tinha São Paulo, Rio Grande do Sul, algumas outras cidades, mas aqui não tinha. Então, eu optei por fazer em casa, né? E, assim, como a Beatriz falou, o centro de testes tem a vantagem de você ter tudo preparado já, né?
E eu acho que a grande vantagem que tem no centro de testes é que também quem não tem o domínio no idioma inglês, as instruções são em português, né? Então, ali, a hora que você entra no local, no centro de teste, eles falam em português. Se você faz online, todas as instruções são em inglês, tá? Então, o que acontece quando você... Vou contar da minha experiência que eu fiz online. Então, a gente pega... eu preparei todo o meu escritório aqui, todo o meu local para... Tirei livro, tirei tudo que tem para poder fazer online, tá? Então, se você não tem um centro de testes, vai precisar preparar todo o local. E daí eles pedem para você entrar 30 minutos antes, tá? Então, você entra 30 minutos antes e tira foto via celular para eles te dão um link via celular e você tira foto de tudo. Do lado esquerdo, do lado direito, atrás e na frente. Então, você precisa tirar uma foto muito clara para eles. E depois você, nesse momento, você pode ainda levantar da tua cadeira, tirar as fotos e tudo mais. A partir do momento que você sentou e eles começam a falar com você, não pode mais levantar, você tem que pedir autorização, tudo isso. Então, tem todo um cuidado em cima disso, tá? Então, aqui, como eu escrevi, a vantagem de você estar no centro de teste é que se tiver um problema técnico, né, o centro vai se responsabilizar, você vai ter menos estresse na preparação do local, né? Então, assim, se vocês têm, eu vi aqui que tem bastante gente de São Paulo tem vários locais, né? Então, eu sugiro aí, se vocês tiverem opções, de fazer no centro de teste, tá? O atendimento em português e eles verificam tudo para você, tá? Eu não sei se aconteceu isso com você, Beatriz, mas pelo que me contaram, eles fiscalizam tudo, até o óculos, o aro do óculos, tudo isso, no momento antes de você entrar na sala. Eles perguntam se você tem algum objeto no bolso, alguma coisa, e geralmente nos centros tem um armário para você guardar suas coisas ali, eles te dão uma chave. Então você entra na sala com a sua chave e com a sua identidade, só isso. Então, assim, para você não se incomodar, vai sem nada, vai sem brinco, vai sem anel, tudo, porque eles pedem para tirar tudo, tá? No centro de testes. E online, a única coisa que você pode ter em cima da mesa é a tua carteira de identidade, e aí, a partir do momento que é liberado para você fazer o teste, você tem que tirar a tua carteira de identidade e o celular do seu alcance, tá? Então, eles vão dar uma checada ali. Vocês vão receber, para marcar o teste, mais ou menos um e-mail falando dessa forma aqui, né? Eu sugiro que vocês chequem bem, principalmente, a duração, tá? Quem vai fazer teste em português, 3h30 que eles estão dando pra gente, tá? Outra coisa, se você for fazer num computador teu, em casa, façam o teste, eles mandam um link para você fazer um teste do teu computador, tudo isso façam, tá? Porque às vezes tem algum aplicativo ou alguma coisa que interfere e daí você não vai querer se estressar na hora da aplicação da prova, né? Então, dá uma checada. Por exemplo, eu tive que desinstalar o Dropbox do meu computador para poder fazer a prova, tá? Então, como eu disse, online é tudo monitorado e tudo em inglês, tá? Se você tiver algum problema, tudo você vai ter que falar em inglês. 41 questões você vai fazer primeiro, aí os 5 minutos de intervalo, tá? Esses 5 minutos é opcional, você escolhe se você quer fazer esses 5 minutos ou não, tá? E depois você vai fazer mais 40 questões. Essas 41 primeiras, uma vez que você terminou elas lá, deu o tempo, ou porque você realmente terminou, você não consegue mais voltar nelas, tá? Daí vai vir um intervalo e vai começar as outras 40 questões, tá? Cada uma das questões você vai ter que escolher a melhor ou a pior, né? Acho que a Eliana vai depois entrar nesse mérito. E as faixas de pontuação é de 200 a 600, mas para você ser aprovado é 460, tá? Daí eu botei o mínimo, né, para você se aprovar.
E daí eu botei alguns sites aqui. Depois eu compartilho, se quiser, esse material com vocês, sem problema. Né? Se alguém Nas se questões, interessar. está complementando, nas questões você pode marcar um flag se você quiser voltar para a questão. Então, ou você Isso. marca direto ali, ok? Se você está na dúvida, você pode marcar um flag e voltar para a questão de novo. Mas se for passar o intervalo, não volta. Não volta, mas no final do tempo ele vai te mostrar toda a lista do que você pegou e você vai ali e rever o que você quiser rever. Tá. Você tenha. Oi, Josi. O que foi, Josi? Qual é a pergunta? Então, eu queria perguntar o seguinte, porque é o que está acontecendo comigo, eu já caí 2 vezes hoje. Se a gente, porque você vai usar a internet, cair, como é que faz? O que acontece? Na verdade, aí você tem que entrar em contato com a empresa que está fazendo a prova ou com a própria ICF, porque daí você vai retomar essa prova, tá? Normalmente você entra, tem um contato. É melhor você fazer no centro. No centro, porque eu nunca tive problema, mas tem umas 2 semanas que a minha internet aqui de casa não tá legal. Entendi, melhor, né? Por isso que eu falo, quem tem a opção, faz no centro, que você não se incomoda. Eu acho, você vai se incomodar só ir até o local, né? Mas que centro? Eu tô em Cuiabá, é em São Paulo, né? Não sei se Eu em quis ir em Porto Cuiabá Alegre. tem. Todo lugar tem, será? É possível. Não. É uma capital grande, né? Cuiabá é grande, né, Josi? E eles Mas, enfim. não certificam só para a ICF. Eles são uma certificadora que faz teste de certificação para várias coisas. Ah, tá legal. Então, vou procurar saber. Capaz de ter. Então, como a Beatriz estava comentando, quando você vai fazer a prova, vai aparecer uma tela das questões em inglês, tá? Aí tem um íconezinho bem em cima que é onde você clica para aparecer a prova traduzida em português. Aí você olha, escolhe, grava as questões que você tem que marcar e volta para a prova em inglês. E aí que você marca. Você vai puxar com o mouse a questão e vai colocar ali no quadrinho. Tem uns quadrinhos para você colocar a melhor ou a pior, tá? Então, você vai ter esse íconezinho. Então, se você está em dúvida com uma resposta, faz como a Beatriz estava comentando. Você tem a opção de você voltar nessa questão. Então, tem um íconezinho lá para você marcar que você quer revisar aquela questão. Então, se você está muito em dúvida, não perca muito tempo com a questão, porque eu, particularmente, não sei a Beatriz aí, mas eu achei tempo curto para fazer, tá? Uma vez que você terminou o primeiro período, como eu disse, não dá para você retornar. Então, quando você termina todas as 41 questões do primeiro, vai aparecer para você um quadro lá com todas as questõezinhas que você marcou para revisar. Aí é só clicar nela, ela vai aparecer a questão e aí você dá a revisadinha que você quer revisar, alguma que você deixou em branco, esqueceu, alguma coisa assim, né? Se sobrar esse tempo para você. Para mim, acho que deu uns 10 minutinhos, sabe? 5 a 10 minutos. Não é muito tempo, né? Que vai sobrar para você. E aí, uma vez que você liberou essas 41 questões, você não consegue mais voltar nelas, tá? No final de cada período, então, vai aparecer as alternativas e uma vez fechado, você não consegue mais retornar, né? E também tem um ícone para você anotar alguma coisa caso você queira, tá? Vai ter um ícone. Temos isso, mais uma aluna que passou na prova do CK, Aline! Parabéns! Boa noite. Boa Desculpa noite. o atraso aí. Nada. Mas, então, Liana, eu vi que a Raquel já deu várias coisas que eu já tinha anotado. Eu só quero fazer uma correção. São 3 horas, não são 3 horas e 30. E eu não pedi os 30 minutos e faltou tempo para mim. Eu perdi várias questões do primeiro bloco. E o segundo bloco eu terminei, assim, faltando 10 segundos, sem conseguir revisar nada. Foi bem difícil, assim, eu achei bem intensa a prova. Mas, enfim, Liana, o que tu gostaria que eu compartilhasse? É isso porque você fez no centro ou você fez Fiz no centro. Fez no centro. Fiz no centro. Uhum. E eu recomendo porque a minha preocupação foi
Eu tive muita dificuldade no site da Pearson, né, de forma bem resumida. Eu paguei a taxa exatamente há um ano, dia 10 de outubro de 2022, então venceu o prazo, que tem 60 dias, né, porque na época que eu me inscrevi, eu achava que eu poderia usar dicionário ou tradutor online, e não pode, né, então eu fiquei esperando a prova em português. E tem como pedir os 30 minutos adicionais, e na segunda vez que eu me inscrevi agora, eu não lembrei de selecionar a flagzinha, então eu não tive esses 30 minutos, que faz falta, porque o tempo ele já é exíguo em função né, tem 2 minutos e 20 segundos aproximadamente por questão. E as alternativas tem algumas que são muito sutis. É muito sutil entre uma e outra, então eu achei bem difícil. Então, para mim faltou tempo, em função da dificuldade, inclusive, de abrir a janela e não ser naquela janela que eu tinha que arrastar. Eu, muito provavelmente, teve algumas janelas que eu troquei, eu botei a pior na melhor, em função de desatenção mesmo, e não consegui voltar. O que mais? Eu fiz as anotações aqui do que eu achava relevante passar. Importante, eu fiz no centro justamente porque eu queria ter um resguardo, se desse algum problema, eu não estar me sentindo sozinha, eu não falo inglês, então a dificuldade no site, e se cai a internet, então eu fui até um centro, tinha muitas opções na minha cidade, é uma empresa que faz, inclusive um colega de sala estava fazendo teste para a Microsoft, né, enquanto eu fazia a prova lá, que foram 3 horas, né, trocou 3 vezes o meu parceiro, eu acho que alguns outros testes são mais curtinhos, assim. Então, eu acredito que tenha em todas as capitais, assim, porque são escolas credenciadas que fazem provas online para universidades, enfim, para outras instituições. Eu queria ver esse depoimento mesmo do tempo, da pressa, dessa coisa de vai janela para cá, vai janela para lá. Tá, então, o que eu vou dizer? Minha perspectiva, né, eu até tenho prática de prova, em função dos concursos que eu fiz, mas eu tinha uma metodologia muito, um ritual para fazer prova, que por fato de ser online e de não ser alternativas e de ser a caixinha, ela confunde um pouco. Eu me atrapalhei um pouco nisso. Então, o que eu vejo? Eu comecei a anotar, eles me deram, no centro, tá? Eles me deram uma folha quadriculada, que ela era plastificada, e uma caneta tipo permanente de quadro branco, que eu tinha para anotar. No centro era uma mesa, tinha a câmera, que a pessoa não ficou na sala o tempo inteiro comigo, era por câmera, se eu precisasse eu chamava. E eu percebi, quando eu vi que não dava tempo, né, porque no início eu comecei refletindo bem as questões, indo por eliminatória, eu sei que eu não posso falar do conteúdo, mas eu posso falar de qual a estratégia que eu usei, né, Eliana? Acho que não estaria infringindo. Eu fiz as questões como um simulado que estão no site da SF, tem 8 questões ali. Eu vou trazer para cá. Eu fiz elas e percebi, dentro das respostas, padrões, porque em algumas palavras que eram muitas alternativas muito sutis, na dúvida eu pegava o que ia para aquilo que sugere, né, aquilo que aconselha, né, eu percebi que tinha um padrão. Então, chegou um determinado momento que, quando tinha alternativas muito grandes de texto, que eu ia direto para as alternativas. Eu ia só à última pergunta, que em regra todas são o que o coach deve fazer. Então, quando eu comecei a ter a pressão de tempo, eu comecei a olhar direto para as alternativas. E eu consegui, fazia o inverso. Se eu não conseguia responder, daí eu lia lá o inverso. Mas, assim, foi uma estratégia de sobrevivência, porque eu cheguei no meio da prova, no intervalo, se tu negar o intervalo, tu consegue voltar. Tu não pode aceitar o intervalo. Ele te dá uma janelinha perguntando se você deseja o intervalo de 5 minutos. Eu fui muito no impulso e cliquei que sim e não pensei. E aí eu perdi 3 questões que faltavam do primeiro bloco, de 41. Depois eu li, quando eu cheguei em casa, o resultado saiu. O tempo de eu chegar em casa, os 15, 20 minutos, saiu no meu e-mail o resultado. Eu olhei ali nas instruções e dizia que se você aceita o intervalo, como é permitido você pegar telefone e ter acesso a eletrônicos,
não pode revisar questões anteriores e nem refazer. Agora, se tu negar o intervalo, tu pode conseguir, que eu aconselharia, eu teria feito, porque daí tu consegue, se sobra tempo do segundo bloco, tu consegue fazer uma média, né, nas 80 questões. Mas são 3 horas, né? Tem que ter uma bexiga 3 horas. gigante. E 2... sim. Aí, estratégias de prova, que são das minhas experiências passadas, garrafinha de água, eles aceitaram sem rótulo, e pequenos goles, porque se tu tomar de uma vez só, com certeza, em menos de 2 horas, você vai ter vontade de ir no banheiro. Então, golinhos pequenos, a minha garrafinha era de biquinho, essas de tipo de... Porque daí tu vai tomando pequenos golinhos para ir. Obrigada, Aline. Na metade da prova, daí vou dar meu depoimento bem pessoal mesmo, não é que eu desisti, eu falei assim, gente, não vai dar. Então, assim, meu objetivo aqui é terminar a prova, e já comecei a pensar na estratégia da próxima, vou fazer mentoria, vou fazer simulado, né, mas eu passei ali com de 480 pontos, o mínimo é 460. A gente não tem acesso para ver o que errou, o que não errou, enfim. O João, não sei se queria perguntar alguma coisa. João e Poliana estavam Poliana também estava de mão levantada. Poliana desistiu? Desisti porque a Aline acabou falando e respondeu a minha pergunta. Tudo certo. Então é João. Obrigada. A pergunta é para a Beatriz, a Aline e a Raquel. Se na percepção de vocês o português da prova está claro, está bem redigido, se vale a pena fazer em inglês comparativamente. Eu não falo inglês, né? Mas teve algumas questões que eu vi que a tradução não era literal. Quando eu voltava, né? Porque algumas palavras eu reconheço, assim, né? Então eu vi que eu acho que quem fala inglês fluente deve ser melhor fazer em inglês, porque tem alguns erros de tradução, né? Quando ele porque ficava confuso se era o cliente que falava ou se era o coach, então tem alguns erros de tradução, sim. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, João. Agora, a pessoa que fala inglês, você abre a janelinha em português e vai responder no inglês, então o inglês vai aparecer ali. A não ser que você fale francês muito bem, e aí você talvez fique na dúvida se eu faço a janelinha em francês ou em português, mas porque o inglês está ali, né? Então vale a pena. A Aline tem mais alguma coisa para colocar? Senão eu vou para as questões que a gente vai analisar. Acho que não. Eu vi que eu peguei um pedaço dos slides da Raquel, né? Do intervalo, da caixa, que é de arrastar. Acho que é isso mesmo, de mais relevante. Obrigada, gente. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Mas eu acho que a questão mais importante é que você, ao ler o cenário, você não deve fazer suposições, nem acrescentar mais coisa. Sabe, a gente tem um romancista dentro da gente, que a gente fica querendo inventar alguma coisa ali para aquele caso, tem que pensar só naquele caso. E tem uma coisa que eu acho que é super importante, que é, quando eu fiz essas questões que estão lá no site, a minha voz interior ficava dizendo, eu não faria isso, eu faria assim, assim, assado. Aí você perde um tempo enorme. Não é o exame não é sobre o que você faria, é o que naquelas 4 perguntas é a melhor opção e qual que é a pior. Porque a gente é mais criativo, a gente começa a inventar. O brasileiro é muito criativo, o americano é mais... O inglês ele é mais straight, assim, é mais estreitinho mesmo. Então, eles não ficam que nem a gente, puxa, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Ele vai direto para sim, não, bom, ruim. Tá? Então, isso é importante. Eu trouxe aqui um pouco do que essa coach, ela fez um trabalho excelente, ela analisou todas as 6 perguntas, e ela chegou nesses dois lados das 5 moedas. Né? Então, eu estou prestando minha homenagem a ela, porque eu copiei mais da metade da apresentação dela. Então, ela é a verdadeira autora. Então, eu botei aqui algumas moedas a mais, né? Porque a melhor alternativa está centrada no cliente e a serviço do cliente. Ela mostra ao coach curiosidade.
A alternativa começa com pergunta, convida. A alternativa mostra transparência. Mostra também a autoconsciência do coach. E o foco é muito mais no processo de reflexão. Nas piores alternativas, você está centrado no coach. Aqui é uma barra. Está a serviço da curiosidade do coach. Está liderando ou paternalizando o cliente. Está dizendo, contando. Não é transparente. Mostra algum preconceito inconsciente. E tem foco em resultado e ação. Então, vamos pegar a primeira. Vamos ver aqui. Essas são as 8 questões que estão lá no site da ICF que eu traduzi. Um coach está em reunião com um cliente em potencial que está desenvolvendo uma nova empresa. O coach e o cliente em potencial rapidamente se relacionam de forma descontraída. O coach está entusiasmado diante da oportunidade de trabalhar com o cliente. Quando o coach e o cliente estão encerrando a conversa, o cliente em potencial rapidamente menciona o nome de sua nova empresa. O coach identifica a empresa, pois é investidor de uma empresa concorrente mais sólida na mesma comunidade. O que o coach deve fazer? Qual é a melhor alternativa e qual é a pior alternativa? Essa é a mais, na minha opinião, é a mais fácil, porque ela vai direto na ética. Na questão da transparência. Então, qual é a melhor opção para vocês? É a D. E qual é a pior? Não dizer nada. E aí, pessoal, como é que foi? Vocês apareceram lá o slide, tudo direitinho? Sim, tudo certinho. Sim. E aí, qual é a melhor e qual é a pior? E por quê? Não por quê das competências, mas por que da prova. O nosso grupo colocou que a B era a melhor alternativa. Respirar fundo e reconhecer que é o cliente que é responsável pela escolha dele, não eu querer mudar o plano, enfim. De acordo. De acordo? A sala que não voltou? Eu acho que não. Falta alguém? Falta, tem gente que não voltou. Agora tá voltando. Tá chegando. Então, vocês consideraram essa a A melhor melhor. alternativa. Sim. Ela está... Volta lá. Diga. A gente só chegou agora. Então, teve um grupo que achou que essa aqui, respirar fundo, reconhecer, era a melhor alternativa. O outro grupo concordou. Queria saber o grupo de vocês. Nós também concordamos. Então, vocês 3 erraram. Jura? Sem falar que ficamos na dúvida entre a B e a C. Porque ele está centrado no cliente. Ah, não, tá certo. Vocês 3 Ah. Ai, que susto. Foi mais que me Isso. Vocês Eu 3 que tô o cliente. vocês estão falando da C. A B é a mais correta, realmente. Respirar fundo, reconhecer que o cliente é responsável por sua própria escolha, seguir adiante ou não com o plano é problema dele. Vocês acertaram os 3. Ai, que bom. E quem errou? Qual é a pior? Só um comentário, Helena. A gente entendeu que a C não seria melhor, porque a segunda frase coloca o foco no coach. A gente também pensou. Que a gente achou uma sutileza das opções aí. Né? Aqui agora a B e a C são muito parecidas na primeira parte. E a C tem uma segunda parte que tira do cliente o foco e joga no coach. E qual é a pior? A ou a D. D de dado. D de nada. D de dado. Por que D de dado é a pior? Ele foca muito no plano, né? Elogiar o cliente para cumprir os prazos do projeto. Nós achamos que ele está mais focado no plano de ação. Elogiar o cliente por cumprir o prazo do projeto e o coach ficou desapontado não é transparente. Incoerente, né? Não é, né? Não é nada transparente. E está em desacordo com o que o caso está dizendo. E perguntar por que não conseguiu apoiar o desenvolvimento dos membros da equipe, você está entrando
Curiosidade do coach, né? No paternalismo, né? Mas por que você não conseguiu? Eu vou te dirigir aqui. Estou liderando o paternalismo. Vai conseguir. Legal. A diferença é que a gente teve 5 minutos para responder essa daí. Lá na hora a gente tem o quê? Dois. 2 minutos. 2 minutos. Vou botar vocês na sala de novo e vou dar 3 minutos. Tá? Mesma sala, para ficar todo mundo no mesmo, na mesma sala, para não ter Tá. problemas. Tá? Agora é o caso. Interromper o compartilhamento. E agora é o caso 3, não é isso? Compartilhar a tela. Ok. Comecei. Pode começar a contar os 3 minutos. Pausar a gravação. Pausar a gravação. Agora, qual foi o melhor? Casa. Casa. E de casa. Ai, que bom. E qual é a pior? Cris, você está sem som. Falou, ninguém ouviu nada. Ai, desculpa. Tem uma complexidade, eu ia perguntando, tem uma complexidade nas questões, de uma certa forma, ou é tudo meio parecido? É tudo mais ou menos, eu não sei, eu só conheço essas 8. Quem pode responder é a Beatriz, a Raquel e a Aline. Tem mais complexidade do que as dos exemplos. Mas é tudo diluído, né? Não tem. É tudo meio disperso no meio das questões mesmo, né? Que você vai sentindo. Sim. Isso eu lembrei de uma coisa. As questões, elas têm pesos diferentes. Tem questões mais fáceis que valem menos e questões mais difíceis que valem mais. Elas têm pontuação diferente. Ah, é? Sabe disso? Primeiro, porque está escrito no site que a pontuação é escalonada. E segundo, porque 600 pontos é a nota máxima e são 81 questões, não tem como fechar a pontuação igual. Eu calculei no Excel, não tem como. Mas se você faz o ponto... Cada questão são 2 pontos, né? O ponto de pior e o ponto de melhor. Eles valem mesmo... A melhor e a pior valem mesmo? Todos eles valem 1 ponto, mas tem pesos diferentes conforme a dificuldade da questão. Eu li isso em algum lugar, posso depois passar para a Eliana. Mas você tem que acertar o melhor e o pior em cada questão para ganhar um ponto, ou você pode ganhar meio? Não. E não desconta errar também, então, ou seja, pode chutar, né? Bom saber disso. Eu tinha entendido errado, então. Eu tinha entendido que cada um tem pesos. Conforme o nível de dificuldade. Bom saber. E qual é a pior opção aqui? Peraí, melhor. Você já Qual que é discutiu? melhor, perdão? C de casa. Vamos esperar todo mundo voltar para começar a discutir ou fazer todo mundo sair imediatamente da sala, porque a gente está perdendo. A gente está perdendo a opção. Alguém pode explicar por que a A não foi a melhor? Claro. Por que vocês acham que a A não é a melhor? O pessoal que escolheu a C. Eu acho que já tem um pré-julgamento aí, que ele está estressado. Ela não perguntou ao cliente. Pois é, mas no C você está partindo direto para ação. E talvez essa pessoa precise de um tempo. Parece estressado, eu concordo que estraga, mas o fato de a gente ir direto para ação sem... Não, é explorar. Você não está falando da ação aqui, né? Está tentando explorar. E depois... Você está parecendo um acordo, né? Assim, para ele definir para onde ele gostaria de se direcionar. Isso, o C devolver para ele. Um acordo. Então, assim, escolhe você, para onde você gostaria de se direcionar. É que essa parecia a mais óbvia, mas é que entre as melhores eu fiquei na dúvida. A Eliana sempre nos ensina a identificar se a pessoa está passando por algum momento, se ela está estressada ou não. Então, por isso talvez ela tenha sido sutil de pensar que talvez fosse interessante perguntar se a pessoa precisava de um tempinho antes de começar. Ele está estressado. Ele está dizendo para o cliente que ele está estressado. É uma coisa diferente. Uma coisa acho que ele está estressado. Você quer começar agora ou você quer fazer algum exercício antes da gente começar? Ou disse. Outra coisa, você quer fazer um exercício antes da gente começar? Parece que você está meio estressado.
Uhum. É essa sutileza que eu acho que pega nessa prova, principalmente por causa da tradução. Acho que isso Posso compartilhar uma coisa? pode. Quando eu fiz isso aí, o pensamento que eu tive, além desse da questão da sutileza do estressado, é que como ele chegou falando 3 coisas, se tu vai pula o reconhecimento, parece que tu está ignorando tudo aquilo que ele trouxe. E eu percebo que tem muitas questões que falam do primeiro reconhecer, né, tem uma outra palavra que me perdi agora. Acknowledge. Antes de perguntar. É isso que eu acho que é um problema da tradução. Sempre que vocês lerem, reconhecerem português na prova, quer dizer acknowledge. Acknowledge não é reconhecer. Apesar da tradução ser essa, não é reconhecer. Acknowledge é dar reconhecimento. É informar que você reconhece. João, que sabe mais inglês do que eu, deve Poliana também. Eu acho que vocês confirmam isso, né? Não tem condições de você discutir nesse nível. É o meu entendimento também, Lilian, o que você acha? Lilian também. Concordo. Dá reconhecimento. Dá reconhecimento. Então, aqui pra gente, quando a gente lê, eu li a primeira vez assim, reconheço que ele realmente. Sabe? Tipo, quando eu subo na balança, reconheço que eu estou com sobrepeso. Eu não fico dizendo para ninguém que eu estou com sobrepeso, mas eu reconheço que eu estou. Né? Então, não é esse reconheço, é o outro. Então, fiquem atentos a essa palavra que não é. E a pior? E a pior? Qual é a pior para vocês? A gente ficou com o dedo. Desde dedo. Nós também. Nós ficamos com a D, mas assim, Sofrendo. essa B ficou uma curiosidade meio para os pais idosos aí, mas a gente escolheu D. Nós também ficamos em dúvida, mas Por entre as duas. Por que a D é pior que a B? Então, na D, Porque ele direcionou, né? Pediu para o cliente começar com um grande evento dele. Ele liderou e foi para ação. e na B, ele demonstrou uma curiosidade meio fora de hora. Curiosidade assim. Curiosidade bem. Fora de hora, mas foi só uma curiosidade, tá? Mas é isso mesmo. Muito bem. O que vocês querem fazer agora? Chorar? Continuar fazendo. Você disse, João? Chorar. Mas agora vocês fizeram em 3 minutos. Fizeram em 3 minutos. Agora a gente pode diminuir mais ainda. Vamos para 2. Vamos para 2. Vamos testar. Essas são pegadinhas, reforçando a pergunta da Lilian, né? A gente consegue treinar mais dessa prova, porque são pegadinhas, são coisas bem sucintas, né? São bem sucintas. Não. Uau. Tem simulado? Tem algum lugar que a gente possa ver mais? Simulado é esse que eu peguei na internet. Já 8 perguntas só. São 8 perguntas que eu traduzi e trouxe para vocês. Então, Na internet está em inglês. Depois eu mando para vocês o documento aqui do... Mas o documento original, eles têm a resposta correta comentada? Não, isso é a resposta correta, mas não é comentário. Hum. Agora, eu recomendo entrar no site dessa coach aqui que eu falei com vocês, que eu esqueci o nome dela. Lisa de Hart Coaching. E ela tem um vídeo bem interessante. Vale a pena. Eu fiz, tá? Eu fiz um vídeo dela e vale a pena, sim. Porque ela analisa dessas dicas, pega isso que é, essas ideias. Essa daqui o que é? Por que não é ela? Por que é a outra? Ela vai analisando toda a questão. Eu também fiz. Vale a pena. Bom. E ela tem outras perguntas além dessas 8? Ou ela vai pegando essas 8? Essas 8. Tá? Então a gente já fez o caso 1, caso 2, caso 3. Vamos para o caso 4? Então, pessoal. Acho que o grupo ainda não chegou, né? Pegou? Não, todos aí. Pegamos. Então, pesquisador biomédico. Essa aqui a minha imaginação voa. Começo a pensar assim, pedir
perguntar ao cliente, reconhecer para o cliente que o trabalho de reflexão que ele fez, como é que eu vou reconhecer? Não li esse diário em 5 segundos, enquanto ele me entregou e não vou entender. Eu já fico, minha imaginação já boa. Qual foi a que vocês acharam que era melhor? D de dedo. Gente, já logo penso logo já desistir de fazer esse teste. Tô pensando muito fora. Eu já achava que era A. Então, Mas nós ficamos muito também foi na Nós também ficamos com a. Então, mas tem duas coisas que me incomodam na área. Isso que a Eliana falou, não tinha me caído a ficha. Quer dizer, como é que a gente vai reconhecer um trabalho que a gente não conhece? Se tivesse reconhecido o trabalho de ter escrito, é uma coisa, mas o trabalho de reflexão, a gente, a gente não sabe. Mas quando ele diz se sente a vontade de explorar alguma das emoções, por que especificamente as emoções? Porque lá no texto, aí, João, concordo com você, mas aí é a parte que eu fiquei confusa. No texto diz que as suas anotações mostram reflexões profundas. Como é que a gente sabe disso? O texto está falando isso pra gente. Sobre ansiedade, e sobre o seu desejo de superar a ansiedade social. Nessa hora fica difícil de saber se o coach sabe disso ou só a gente sabe disso. A gente é a terceira pessoa, a gente é a primeira pessoa lendo aqui. Por isso que eu achei que talvez o reconhecimento. Mostram, mas não quer dizer que o coach leu e entendeu, e não quer dizer que o cliente falou a respeito. Eu concordo. Eu só acho que por que eles colocaram aí se a gente não precisaria saber disso, né? Não sei, fiquei na dúvida. Eu acho que o texto ali é para induzir o erro. Naturalmente, né? Mas a gente achou que a D já foi para ação, por isso que a gente, essa de anotar, por meio do processo de anotar no diário, a gente achou que foi por isso que a gente voltou para A. A gente também tinha discutido isso no grupo, né? Porque aquela coisa, o coach estava pedindo para, né, sugeriu antes, e começar a fazer a pergunta sem o reconhecimento, talvez ia quebrar. Então, essa é a dúvida entre A e a D que a gente estava, né? Gente, tem que marcar alguma coisa. O que vocês vão marcar? D de dedo. Não é. Então é o D. João. Então é a D. O que é a D? Então, o coach havia estimulado o cliente a se observar em situações sociais. Então, o cliente se observou, redigiu até um diário. E aí, a nossa pergunta é se ele tirou alguma conclusão disso, sobre ele. O melhor é a A. Sério? Uhul! Aí, Melhor é a A. Reconhece para o cliente acknowledge the work of reflections. Então, mas aí tem um monte de assumptions. Né? Eu fico aflita com essa questão de como é que eu vou reconhecer um trabalho de reflexão que eu não li. Pois é. Sabe o que eu acho? Não é reconhecer o conteúdo, Eliana. É o reconhecer no sentido de mostrar que tu visualizou aquilo, que tu entendeu, Eu senti isso. É como se você recebesse uma flor de alguém e falasse, muito obrigado. Esse é o acknowledge. É um reconhecimento que você está recebendo. Porque eu acho que foi isso que eu entendi. Reconhecer o trabalho, não o conteúdo. Reconhecer Dele ter feito isso. Você não é Conhece o trabalho. Reconhecer o trabalho que ele fez, porque na outra sessão eu já tinha perguntado, né, sobre esse. Ele pegou e trouxe o diário. de entrega. E conheci que ele estava resistindo, de certa forma, a escrever aquilo. Então, é o reconhecimento que ele venceu. conseguiu fazer Isso, assim que eu pensei. Atitude, né? O problema para mim é a expressão de reflexão. Reconhecer o trabalho, tudo bem. Mas o de reflexão, eu já estou assumindo que ali tem um trabalho. Mas ele fez uma reflexão, ele falou sobre aquilo, aí ele refletiu e escreveu um diário que não tem dificuldade em falar. Eu vejo que ele refletiu sim. Eu acho que tem um ponto que mata isso, porque fala aqui no contexto do perfil dele, que ele é super analítico. Então, para ele, aqui já está falando, né? Então, reconhecer que o perfil dele não tem facilidade para fazer isso. Então, reconhecer nesse sentido. Vamos ver a D. Perguntar ao cliente que novas conscientizações ele desenvolveu sobre si mesmo por meio do processo de anotar o diário. Uhum. Ela lidera o cliente. Direciona, né, para...
Está liderando. Você está explorando, né? Está perguntando mais. E aí, o que você gostaria de trazer, né? Acho que traz, mas gera dúvida, muita dúvida mesmo. Gera dúvida. Qual é a pior? E a pior? Gente, eu jogo. O pior a gente achou a ansiedade. A C. Você. Acho que essa ficou até. A pior é a C. A pior é a C, né? Porque identificar algumas medidas que está levando direto para a ação, para o resultado, para o. E já também está identificando que ele está com ansiedade. Já está dizendo. Vamos para a próxima? Então vamos lá. Melhor desde dedo. Para nós também. Eu não me lembro mais qual é, tem que olhar aqui, peraí. Não, Eliana, você tem que fazer a prova com a gente. Fazer uma pausa, pedir ao cliente para identificar os planos restantes, essa não é boa. Perguntar ao cliente se ele tem certeza de que deseja se aposentar. Essa é a pior, né? Dizer para o cliente que a aposentadoria é uma transição de vida significativa, que respostas emocionais são. Fazer uma pausa e depois reconhecer que os impactos emocionais. Ele está chorando, né? Mudou. Fazer uma pausa e depois reconhecer para o cliente os impactos emocionais que a transição parece estar tendo sobre ele e perguntar se ele gostaria de se debruçar algum tempo sobre esses sentimentos. Eu concordo com vocês, é a D, é melhor. Porque ele está falando assim que respostas emocionais são normais, parece que ele não está dando nem atenção para a emoção que ele tem. Tipo, é normal você sentir isso. Então, lá dele. Ele está chorando, né? Você dá pausa. Qual é a pior? Não me lembro. Por que é a? Olha o gabarito aí, Eliana. Olha o gabarito, eu não me lembro. Cadê? Qual é a pior? Saiu, tá, Eliana? Saiu. Saiu? Saiu. Tá, peraí. Gente, Cuiabá tá quente, nem o ar tá dando conta. Só Cuiabá, viu? Aqui Isso aí tá vendo? Chega assim. São Paulo dá uma A esfriada. D é a melhor e a pior é a A. Eliana, vê se você consegue voltar aqui, por favor. Volto sim, peraí. Uma coisa de cada vez. Estava olhando o gabarito. Tá. Por isso que não está no modo apresentação, porque eu tenho que olhar o gabarito. Agora vamos ver por que é a pior. Não pareceu tão. Porque ele estava chorando, a pausa deveria ser A ou a D. Aí. É uma pausa A que pausa diz foi boa. identificar os planos restantes nos quais ele gostaria de focar hoje. Tá liderando o cliente. Está liderando, né? Está liderando. Para mim, É que a gente pior é a B. Eu não é que a só para isso. Para mim, a pior é. Você tem certeza que quer se aposentar? O cara não tem querer. Então, isso, a gente achou. Mas eu também. Mas. A gente achou que muito mais, né? Eu perguntava se vocês têm certeza que desejam se aposentar. Eu acho que na pior das hipóteses, a B ainda, ela é um pouco empática. Porque você está tentando aliviar o choro da pessoa. Você tem certeza que você quer aposentar? Tá errado, é horrível. Mas ainda achei que ela tem mais empatia que a A. Mas a primeira, ele ignora a emoção dele. Ignora o que ele está sentindo e fala, vamos fazer os planos. Por isso que a gente achou que assim, a D certeza, mas a A como a menos mal aí, porque esses planos restantes, a impressão que eu tenho, me deu a impressão assim, como é que ele gostaria de direcionar esse tempo aqui que ainda teriam juntos na sessão até. E, de certa forma, a B, fazer essa pergunta, parece que, como ele falou, o cliente está ansioso para se aposentar, mas informa que ainda faltam 2 semanas antes, quer dizer, está falando de uma forma empática, quer dizer, estou falando lá discute seus planos de cliente de maneira muito apática. Então, acho que foi até um reconhecimento do sentimento pela forma que está escrito aqui, talvez por isso que não foi escolhido como a pior. Quero olhar. Muito bem, gente, vamos para a próxima questão? Muito bom. Qual é a melhor e qual é a pior? Essa eu mostrei o site da ICF, todo mundo já sabe. Mas o gabarito. Mas a C é muito óbvia que era melhor. Essa não havia dúvida. Agora, a pior
parece que no gabarito aparecia a A e a gente ficou em dúvida com a D de dedo. Então vamos lá. Ou entendi. Aqui, ó. Repetir a pergunta para o cliente para oferecer a ele uma outra oportunidade de responder a pergunta do coach. Eu acho que a A não é legal, porque é o coach que quer ser escutado, né? Hein? Parece que é o coach que quer fazer validar a pergunta dele. Lembra que tem um marcador que diz, uma competência que diz, pede para o cliente discordar, convida o cliente a discordar. Na hora que você Convidou. pede para dar oportunidade para ele responder, você está o oposto disso. Sim, eu estou me colocando na frente. Eu estou indo para o papel principal. Essa é a pior, então? É a pior. Legal. Não, mas veja lá, na D de dedo você também está dirigindo, porque você está trazendo o cliente para a sua decisão do que fazer na sessão, está desconsiderando completamente o estado emocional dele. Né? Sim, a D também não é boa, mas acho que a A é pior. Não, tudo bem, o gabarito é A, mas a D é péssima. Pessoal, não sei se faz sentido, mas tem umas dicas do verbo aí, né? Ele colocou 2 verbos aí, né? Help and support. Ajudar e invite, né? São 2 verbos que é a favor do cliente. Não sei se faz sentido ou não, mas... Eu acho que essa é mais autoritária. A primeira é tão mais autoritária. Na minha visão também. Bem mais autoritária. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Então, eu vou repetir, entendeu? Se precisar, é desenho. Aqui, pelo menos, eu estou convidando. Né? Eu estou ajudando o cliente convidando ele. Não estou mandando. Aqui eu tinha colocado o negócio do score, que eles dizem que as respostas corretas foram identificadas por especialistas no assunto. E aqui, ó, isso está lá no site deles, 1 ponto para cada alternativa de melhor e pior ação. Mas agora a Aline está trazendo uma questão que essas são ponderadas. Então, não é bem assim, né? Não é 1 ponto. É 1 ponto e mais um pouquinho, 1 ponto menos um pouquinho. Então, você tem peso diferente. Os candidatos podem sinalizar e revisar itens em cada sessão, quer dizer, quando sai para o intervalo, aquela sessão morre. E a pontuação em escala de 200 a 600, com pontuação... Eu não entendi isso. Quer dizer que mesmo que você erre tudo, você só faz 200 pontos? Eu não entendi isso. Esse mínimo eu também não entendi. Eu não entendi. Então, eu acho que mesmo que você erre tudo, você ganha 200 pontos de presente. Mas a gente sabe que o máximo seria 600 e a aprovação precisa de 460. Gente, queria agradecer a vocês, são 21h27, nossa aula está terminando, principalmente... Obrigada a você que nos... Obrigada. Parabéns aos meninos que tiraram. Meninas. Para nós que vamos entrar nessa, se Deus quiser. Só motiva. Né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada, Eliana. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sucesso para todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Eliana, pela tua generosidade, por ter nos deixado entrar. E obrigada, Fabiola, por ter nos incluído. Foi excelente, Eliana. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, Roberta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero conhecer. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.